Olá, bom dia, aqui é o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e hoje eu estou com um convidado aqui super especial, que é o Luiz Augusto Lobão, que na verdade eu vou chamar ele de Lobão mesmo, né, que é um cara super simpático, bacana, tem uma experiência muito grande. Hoje ele trabalha na HSM, que é uma das empresas líderes aí de educação empresarial. Depois vai falar um pouco do que ele faz da HSM, mas o Lobão tem uma experiência muito grande em estratégia, em governança, em sucessão, né, tem 15 anos de Fundação Dom Cabral, que é uma das principais escolas de negócio do Brasil, tem 12 anos de trabalho na Gerdau, né, já escreveu 3 livros sobre governança, sobre estratégia, está publicando aí em breve o 4º livro, que vai se chamar Herdeiro, Manual de Uso, uma coisa nessa linha aí, né, tipo de como ser um herdeiro. E, Lobão, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar nosso convite, e muito legal poder bater esse papo sobre sucessão familiar, sobre como as empresas familiares, como negócios familiares se encaixam nesse mundo, nessa situação em que o Brasil hoje está, até inclusive um ano de crise, como que isso vai ser como que elas podem se preparar e como podem agir. Bacana ter você aqui, um prazer, né? Já tem bastante gente na sala assistindo. Dá um alô aí, fala com a turma. Bom dia, gente. Tudo jóia? Eu que agradeço, Miguel, o convite aí da Beef Point para a gente bater esse papo, né? Eu acho que é um momento singular, realmente, para as empresas familiares, né? A gente chegou um pouquinho antes a dar um aquecimento aqui, né? Pela primeira vez a gente vai ter aí várias gerações convivendo dentro de uma família, né? Ou seja, os fundadores estão com mais longevidade, então a chance de ter 3, 4 gerações vivendo juntos, ao mesmo tempo a empresa familiar sendo desafiada por uma nova crise econômica, né, onde discussões de investimento, dividendos começam também a fazer parte do dia a dia das famílias, ou mudanças de rumo drásticas em função da crise. Estamos aqui à disposição, a gente tem um pouquinho sobre sucessão, montagem de modelos de governança de empresas familiares, do que acontece para evitar aí conflitos, tem muita coisinha para contar para vocês. Tá? Maravilha, Lobão. Olha, tem muita gente online aqui participando. Eu perguntei aqui quem de onde a pessoa está assistindo. Eu vou dizer alguns só para ter uma ideia. Valdivino de Brasília, Fabiano de Jundiaí, Felipe de Porto Alegre, Valdeni de Porto Alegre, Wilson de Brasília, José Antônio de Lavras, Vinícius de Pirassununga, Jefferson de Santa Rosa, Suzana de Sinop, no Mato Grosso, Vitória de São Paulo, Alessandro de Lavras, Valente de Canguçu, no Rio Grande do Sul, tem o Paulo em Ciudad del Este, no Paraguai, o Fábio de São Paulo, Marcos de Uberaba, João de Divinópolis, Minas Gerais, Jefferson de Blumenau, Santa Catarina, André de Santa Maria, Davi de Ibiporã, no Paraná, Sérgio de Santana do Araguaia, no Pará, Marcelo de Santo Anastácio, em São Paulo, Ricardo de Matupá, no Mato Grosso, Yuri de Soledade, no Rio Grande do Sul, Danilo de Uberlândia, Minas Gerais, Edson Lourenço de São Paulo, Igor de Mutunópolis, em Goiás, Maurício de Araçatuba. Tem gente, nossa, muito legal isso aqui. Miguel, de todos aí eu vou destacar o João da Grande Divinópolis, tá? Porque eu sou de lá. Que legal! E hoje de manhã de Divinópolis para São Paulo. Maravilha, viu? Puxa vida, aí, ó. Leonardo de João Pessoa, Lucas de Itatiba, Cristiane de Joinville, Luciene de Presidente Prudente, Paula de Curitiba, Gisele de Elias, Goiás. Nossa, tem o Brasil inteiro está aqui. Uau, que legal. Tem Pará, Rio Grande do Sul, né? Tem gente muito legal. Pessoal, sejam bem-vindos nesse bate-papo aqui. Tem o Alexandre de Luanda, de Angola, né? A gente tem muitos participantes aí internacionais. O Rafael de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso. Rafael aí, aluno do Agrotalento. Tudo bom, Rafael? Que bacana. Nova Canaã do Norte é uma cidade no norte do Mato Grosso, né? Tem gente do Brasil inteiro. Vamos direto ao ponto aí, que a gente tem esse plano aí de 1 hora de bate-papo para a gente falar. Tem tantos temas, você tem tanta experiência aí para a gente poder discutir, né, e abordar. Lobão, a primeira pergunta que eu queria para você é assim, quais são os desafios
os problemas mais comuns que você já viu na sua experiência de negócios familiares quando está tendo essa sucessão da primeira para a segunda geração? E aí depois a gente fala da segunda para a terceira. Né? Quais são os desafios dessa transição primeira, segunda geração? Bem, vamos começar o seguinte, uma métrica, né, uma referência que a empresa conseguiu fazer bem o seu processo de sucessão é só quando ela consegue chegar na terceira geração. Ou seja, a primeira geração, né, do fundador para a sociedade de irmãos, ela, de certa forma, é até mais simples. Tá? O grande desafio é como é que, de fato, eu consigo fazer do fundador da sociedade de irmãos chegar na terceira geração, onde a gente já tem uma sociedade, não mais de irmãos, mas uma sociedade de primos. Tá? Certo. Eu começaria, Miguel, colocando, talvez, o grande desafio, né, os dois elementos da empresa familiar, que é, eu devo pensar mais como empresa ou como família? Né? Eu vou usar uma palavra aqui que é o paradoxo, né, que é duas verdades que coexistem, né? É a primeira grande desafio da organização, ou seja, às vezes as empresas tendem a pensar, eu tenho que pensar como uma empresa, ou às vezes eu tenho que pensar só na família. E a grande sacada é como é que eu gerencio esses dois elementos. Ou seja, na verdade, não é o correto nem escolher gerenciar como uma empresa, nem como uma família, mas pensar como ambos. Tá? Esse talvez seja o primeiro elemento importante do desafio da empresa familiar. Interessante, né? Muito bacana. Para você ter uma ideia, eu estou rodando uma pesquisa aqui, a gente tem centenas de pessoas online nesse momento, e eu perguntei assim, no processo de sucessão você e a pessoa pode marcar pai, filho, neto, avô, sobrinho / primo ou genro / nora. A gente tem nesse momento agora, 19% de pais, 58% de filhos, 15% de netos e 4% de sobrinho primo e 4% de genro ou nora. Então, quase 2/3 do nosso público aqui são de filhos no processo de sucessão. Né? Se você puder, Miguel, aproveitando esse ponto, rodar uma pergunta seguinte. Se você fosse tomar uma decisão crítica, por onde estaria o seu peso? Você tomaria orientado ao negócio ou tomaria orientado à família? Vamos ver como é que a turma... Enquanto isso, a gente conversa um pouquinho qual que é a diferença entre pensar no negócio e pensar na família. Ou seja, qual seria a primeira orientação na tomada de decisão? Na família e no negócio. Você, no momento de crise, ou a decisão crítica, ou no momento de algo desafiador, você pensaria mais como empresa ou pensaria mais como família? Tá? Essa é a primeira pergunta aí que a gente pode brincar. Né? Maravilha. Mas explica mais o que é pensar na família e o que é pensar no negócio. O pessoal está respondendo aqui, por enquanto, mais de 80% no negócio. Ok. Bem, via de regra, né, a tendência é, até porque a gente sempre foi bombardeado com técnicas de gestão, né? Então, planejamento estratégico é no modelo de um MBA, né? As métricas normalmente são financeiras. E quando a gente pensa em família, negócio, a tendência é a gente usar esse tipo de orientação, ou seja, canalizar, às vezes, o recurso necessário para a utilização da família para o negócio, pensando sempre em crescimento, pensando sempre na empresa e não na família. O que acontece? Via de regra, isso também acaba afastando familiares que às vezes não estão preparados ou menos preparados do negócio, ou mesmo familiares da governança e do conselho da empresa, ou seja, das decisões. Com o passar do tempo, eles sentem necessidade de ter uma maior liquidez patrimonial, porque não há dividendos, porque todos os dividendos, às vezes, são canalizados para o negócio. Ou o risco, ou seja, o custo do risco do negócio começa a pesar para esses familiares que preferem abrir mão da sua parte na empresa, ou seja, saindo da organização ou vendendo essa organização. Então, pensar como negócio é muito bom, mas ele gera tensões no momento que você afasta os familiares do negócio e, principalmente, diminui a distribuição de dividendos
dando menos liquidez patrimonial para que os familiares possam realizar os seus sonhos ou as suas necessidades como familiares. Ok? Do outro lado, quando eu começo a pensar muito na família, tá? Via de regra, o fundador, ele conquista, às vezes, um padrão social e que é aquele que os filhos mantenham. Os filhos chegando à maioridade, e às vezes casando, tendo seus próprios filhos, vão trabalhar nessa organização e dependem desta organização para manutenção do seu nível social ou do seu padrão de vida, que às vezes também não se permitiram, né, desenvolver a carreira porque querem repetir o mesmo padrão social que tinham quando estavam vivendo com os pais, né? E a empresa, ela não tem recursos ilimitados, né? Em algum momento ela vai ter que decidir investir em tecnologias, crescer, desenvolver pessoas da organização e às vezes esses recursos são canalizados muito mais para a família do que para a organização, fazendo que ela perca vantagem competitiva ou faça que com familiares, onde um modelo, né, vamos ver as diferenças, né? O modelo, às vezes, familiar é menos por mérito e mais por reconhecimento de que toda a família tem direito ao negócio. Então, esses familiares que se sentem injustiçados procuram outras colocações em empresas com modelos de gestão mais justos, está se afastando do negócio. Ao final, eu tenho um corpo de gestores, talvez não os melhores, e tenho uma perda de vantagem competitiva decorrente à falta de investimento ao longo dos anos. Ou seja, novamente, esse equilíbrio não é nem pensar em negócio, nem pensar na família, mas todo o tempo gerenciar esse paradoxo desse equilíbrio família-empresa. Tá? E aí uma dica legal, Miguel, é que grande parte das vezes as empresas têm ali a necessidade de fazer o plano estratégico, né? E todas as técnicas do planejamento estratégico, elas são técnicas de negócio. E a recomendação que eu faço, se você quiser já gerar um primeiro equilíbrio desse processo, pega a família e faz o plano estratégico da família. Tá? Como é que a gente está pensando a questão do nosso crescimento patrimonial, dos nossos investimentos, dos projetos dos filhos, porque com base nisso, com o projeto estratégico da família e o projeto estratégico da empresa, e esses dois elementos se falando, vai ser muito legal. Pelo que eu entendo, assim, o que você está falando de plano estratégico, se a gente fosse falar de um outro jeito mais simples, seria da família, das pessoas que são, vamos dizer, sócias do negócio, sentarem juntos e alinharem o que elas pensam, o que elas planejam, o que elas desejam, ter uma espécie de um acordo de como eles vão lidar com diferentes questões, diferentes problemas, diferentes situações e conseguir, depois que isso está acordado, as decisões futuras são baseadas nesse acordo e não vamos dizer assim, no momento, no que vem na cabeça naquele momento, ou da emoção do momento. Né? Isso é uma das coisas que você recomenda para todas as famílias construírem esse acordo, esse plano estratégico. O que você dá de dica, de recomendação nesse processo de tornar isso mais organizado, pensado e até documentado? Legal. Vamos lá. Depois a gente discute um pouco mais do governança na estrutura completa, tá, Miguel? Mas esse momento é o que você falou, não é nada muito sofisticado, é esse alinhamento. Eu tive um caso recente, por exemplo, que a gente estava discutindo um plano estratégico fantástico com a empresa, né? Criação de um canal próprio, com lojas próprias, ou seja, tinha um investimento, tinha um financiamento, mas de lado a fundadora queria construir um prédio de 14 andares para dar um apartamento para cada um dos filhos. O que é mais legítimo no processo? Ambos. Ou seja, a gente vai ter que realizar de toda forma o empreendimento que a fundadora queria, porque ela queria construir esse legado, queria que a família continuasse a conviver no mesmo prédio, num balneário fantástico, e simultaneamente fazer o crescimento agora do que for possível para o negócio. Mas eu tenho que atender às duas necessidades. Ou seja, não dá para eu ignorar o projeto da família no momento que eu estou fazendo o plano estratégico do negócio. Então, é trabalhar as necessidades, as ambições ou os desejos da família num projeto
e conciliar esse projeto com o projeto da empresa. Via de regra, é muito comum a gente estar nas empresas, estou com dificuldade de caixa, mas por quê? Porque fulano, meu irmão, está construindo e está drenando os recursos do caixa para a construção. Mas isso não foi previsto? Não foi previsto, mas tinha que ter sido previsto. Porque, de certa forma, é aquele momento onde a família e a empresa ainda se confundem. Tá? Então, assim, e nós precisamos ver, porque são instâncias difíceis, né? A gente sempre vê o desenho, quando a gente fala da empresa familiar, a gente fala de família, negócio e propriedade, né? Se a gente olha a família, a regra que rege a família são os seus valores e o afeto, né, da família. É muito mais emocional, né? Se eu olho o negócio, são as regras de negócio, né? E se eu olho o patrimônio, é o Código Civil. Então, eu preciso trabalhar esses elementos realmente, e aí vão para técnicas, né? Posso começar com um acordo de sócios, aí eu estou cuidando do patrimônio. Posso criar um conselho de família que vai cuidar do legado, do patrimônio imaterial da família, da sucessão dos familiares e do desenvolvimento desses familiares, do projeto estratégico, da memória da família. E do outro lado, eu posso ter um conselho, ou um conselho consultivo, ou um conselho de administração que cuida, né, do negócio, permitindo que esse fundador de 80 anos consiga uma interlocução com especialistas, ou mesmo com a maior diversidade de pensamentos, ele posicionar o negócio para uma nova realidade, não para como ele construiu inicialmente. Então, eu pensaria inicialmente em 3 entidades. Conselho de acionistas ou de sócios, que vão cuidar do patrimônio, e aí o que vai reger as regras dessa entidade é o acordo de sócios. Um conselho de família, recentemente eu participei da montagem de um conselho de família muito interessante, onde o presidente do conselho de família é o neto do fundador. E entre as questões, ele está responsável pelo museu da família, responsável pela viagem de férias da família, ele que monta toda a viagem da família, ele monta a reunião da família para apresentação dos resultados e dos objetivos de negócio do ano seguinte, ou seja, um neto que coordena e é o presidente do Conselho de Família, né? E do lado do negócio, o Conselho de Administração, um conselho consultivo, que não precisa deliberar, mas orientar o negócio. Então, essas seriam as 3 entidades importantes no modelo de governança. Muito interessante, Lobão. Uma das coisas que eu falo muito no VIF-Point, no Agrotalento, e está alinhado com o que você está falando aqui, é essa questão de você colocar por escrito as coisas, né? Eu gosto muito de um termo que é planeje por escrito. Se você está planejando, mas só está na sua cabeça, isso tem um valor pequeno. Se você coloca por escrito, e quando você faz isso em conjunto, né, com a família, com os outros sócios, com os outros acionistas, de uma forma que está por escrito como que aquilo foi pensado, como que aquilo foi acordado, como que aquilo foi ajustado, e se você coloca de uma forma objetiva, né, você não coloca de uma forma vaga, tem um amigo meu que usa o termo palavras grávidas, né, palavras que podem significar várias coisas, não, uma palavra que qualquer pessoa que consiga ler aquilo, ou consiga entender exatamente o que você está falando, né? Uma fotografia daquilo que você está expressando. Então, você ter isso por escrito, pode ser simples, não precisa ser nada complexo, mas você ter um acordo, né? Você ter esse plano estratégico, é o acordo de como as coisas funcionam. E você falou uma coisa interessante, que falou assim, a família tem valores e o negócio ele tem regras. Quando você consegue alinhar os valores da família com as regras do negócio, isso dá muito mais força, né? E dá muito mais clareza e fica muito mais fácil de você colocar limites ou você negociar coisas que estão de um jeito ou de outro, porque é quando você negocia trazendo porque é justo ou porque é acordado, fica muito mais fácil. Aquele famoso ditado, né? Combinado não é caro. Exato. E aí, Miguel, uma dica legal, tá? Não contratem um advogado para fazer o acordo para vocês, tá? Para as empresas, tá? Porque o que vale não é o documento, o que vale é o processo para chegar nesse documento. Como todo planejamento, né? O que vale é o processo. Que legal isso. É porque, na verdade, o acordo ele não é uma letra em pedra, né? Ele vai se mudando em função das negociações
com as gerações. E esse, o negociar, né, que é também um pouco de empatia, ou seja, o acordo sempre é um pouquinho de perdas que você vai se permitir, né, e um pouco de expectativas que você quer que seja atendido. Então, essa é a negociação importante, né? E não precisa ser um acordo feito com terminologias, né, ou juridiquês. É o que você falou, vamos escrever aquilo que a gente quer. Papai, quando se aposentar da empresa, terá uma mesada e terá todas as despesas médicas cobertas pela empresa. Não pode usar celular da empresa. É assim, gente, é simples. Esse é o acordo que vale, porque ele foi negociado e ele representa a vontade das famílias dos sócios. Tá? Muito interessante isso, Lobão. Isso é uma das coisas que às vezes a gente usa um termo que parece que é uma coisa complicada, e a gente vai na essência e vai no que realmente o que é realmente aquilo, né? E aí uma das coisas que eu até brinco com algumas pessoas e quero te perguntar aqui, até de uma forma de brincadeira, como é que você explicaria o que é governança em português, né? Como é que você explicaria assim, de uma forma bem simples e fácil de entender o que é governança numa empresa, né? Ok. Bem, governança é um sistema, tá? Eu vou primeiro usar um conceito e depois eu vou trabalhando ele, tá? Então, é um sistema, ou seja, então ele não é uma peça única, ele tem vários elementos que se falam, é um sistema, onde a empresa é estrategicamente dirigida. O que é estrategicamente dirigida? Ela tem uma visão de longo prazo, ela tem definições de metas para onde ela quer ir, ela sabe fazer uma leitura do ambiente, interpretar os movimentos da concorrência. Ou seja, ela consegue enxergar as mudanças antes que elas sejam óbvias demais. Então, o primeiro elemento, governança, o sistema pela qual a empresa é estrategicamente dirigida, balanceadamente controlada. O que é balanceadamente controlada, Miguel? Ela tem medições, ela tem reloginhos, tá, que medem várias dimensões. Medem o financeiro, né? A empresa dá lucro, a empresa gera caixa, qual é o ciclo financeiro da empresa, qual é o custo dessa organização, estamos destruindo ou não valor. Mas ela precisa ver se ela está ganhando mercado, então ela precisa ter indicadores, reloginhos, para ver se ela está atendendo bem o cliente, a satisfação do cliente no nível de serviço, se ela está conquistando clientes de alto valor. Ela precisa ter indicadores de processo, como é que está a minha produtividade, como é que está a implantação operacional, como é que estão as quebras dos meus processos, né? E, por fim, as pessoas estão satisfeitas, elas estão engajadas, qual é o meu nível de absenteísmo, qual é o clima que tem nessa organização. Então, governança é o sistema pela qual a empresa é estrategicamente dirigida, balanceadamente gerenciada, tá? E integrada, ou seja, os processos, eles estão organizados não por caixinhas ou mesmo ilhas ou unidades, né, individualizadas, mas os processos se falam, né? Os processos garantem que o resultado será alcançado. Então, quando a gente tem um bom modelo de governança, eu tenho uma visão estratégica melhor para a organização, eu posso divulgar melhor os resultados dessa empresa, dando transparência, eu posso ter um processo de meritocracia, ou seja, reconhecimento das pessoas, e eu tenho melhor conformidade dos números, né, que eu chamo de accountability, né, a conformidade dos números da organização. Isso permite que um sócio possa, simplesmente através de relatórios, controlar uma organização ou sócios investidores controlarem aquela organização. E que ela terá sustentabilidade, perenidade, porque ela tem boa visão de mercado, ela tem bons controles e ela tem bons processos que sustentam essa organização.
Não sei se me alonguei, né, mas então, repetindo, né, governança é o sistema pela qual uma organização é estrategicamente dirigida, balanceadamente controlada e integrada em termos de processos. Tá? Muito bom. Lobão, é interessante essa definição, muito mais completa do que eu esperava, obrigado mesmo. Tem uma pergunta do Cláudio aqui, que eu acho que é um tema interessante. De quanto em quanto tempo que você recomenda as famílias sentarem para rever o acordo, né, para rever esse plano estratégico? Qual que é esse processo? É um processo anual, um processo a cada 5 anos? Mais as coisas mais... principalmente nas questões assim, mais de valores e de como que se tomam as decisões na empresa. Acho que é interessante a gente abordar um pouco isso. Bem, no acordo, Cláudio, a gente sempre tem colocado o seguinte, quando 100%, isso varia, tá? A gente pode colocar de 75% a 100% das cotas, não, dos participantes da reunião, então o conceito é cada cota um voto, tá? Então, quando eu tenho 75% das cotas interessados em fazer mudanças no acordo, seria feito a mudança no acordo. Ou eu tenho hoje acordos de acionistas mais fortes, onde somente quando 100% dos cotistas, ou seja, todas as cotas concordam que precisa mudar o acordo, é permitido mudar o acordo. A gente tem usado menos a questão da temporalidade para mudança de acordo e muito mais os sócios entendendo que precisa fazer ajuste no acordo, sentarem e fazerem a reunião. O que a gente tem feito é que, no mínimo, 3 a 4 reuniões do Conselho de Sócios, presidido por um dos sócios, onde o acordo é gerenciado pelo presidente do Conselho de Acionistas. Então, ele, em determinado momento, uma vez por ano, discute com os sócios a necessidade, naquele momento da reunião, ou seja, naquela agenda da reunião, se deveria ser feita alguma mudança no acordo. A partir daí, havendo o que for definido, 75% a 100% de aceite de mudança do item de acordo, se processa a negociação dessa mudança e, novamente, se lavra um novo acordo, ou seja, se assina um novo acordo. Um espaço temporal, tá, Cláudio? Para você também não ficar sem resposta, tá? Eu acho que, no mínimo, 3 anos. Já vi acordos onde famílias colocam 20 anos, eu acho isso exagerado, tá? Eu acho que é muito... Ou, às vezes, combinam as duas, tá? Colocam 20 anos para haver uma revisão ou, a qualquer momento, com 100% de aceite dos participantes do Conselho de Sócios, tá? Que representam todas as famílias. Então, Miguel, respondendo ao Cláudio, nós podemos ter 3 opções. Eu só coloco o mínimo do acordo, colocando a variação de 75% a 100% dos representantes, né, do Conselho de Sócios aceitando mudança, ou eu coloco um tempo, 3 a 5 anos, ou eu coloco as duas juntos, um período mínimo com ou a qualquer momento com 100% de aceite dos sócios. Uma coisa interessante de complementar aqui, Lobão, acho que você vai concordar com isso, é que a tendência é que esses prazos eles fiquem menores, né? Há 20 anos atrás era normal ter esse prazo de 20 anos. Hoje você vai ver cada vez prazos menores, porque o mundo está girando mais rápido, vamos dizer assim, né? Então, a necessidade de você realinhar as coisas. E eu gostei muito desse formato de você deixar um desenho de longo prazo, de mais longo prazo, mas deixando a condição de que, se for realmente necessário e todas as partes estiverem alinhadas, você pode, a qualquer momento, rever isso aí. Porque, às vezes, vai ter uma mudança muito grande num cenário externo, alguma coisa que a família, que o negócio não controla, e que é importante mudar as regras, porque o tabuleiro, né, o campo de jogo mudou, então, se você não mudar, você fica para trás. Mas é também interessante ver que tem coisas que não mudam, né?
Tem coisas que tem os valores da empresa, a maneira como ela encara as coisas, tudo isso são coisas que a tendência é que isso não mude se você consegue realmente ficar firme em relação aos seus propósitos, se você realmente acredita, e você vai conseguir ter mais alinhamento mais de longo prazo. Faz sentido isso? Faz. Inclusive, deixa eu dar 2 exemplos bem práticos, tá, Miguel? Para ir para o Cláudio, tá? Miguel, o que a gente pode acontecer? Por exemplo, eu acabei de desenhar agora um acordo onde tinha um período de 6 anos, ou a qualquer momento 100%, para poder mudar o acordo. Mas por que os 6 anos? Tinha um motivo por detrás. Porque nós desenhamos uma régua com modelo de governança onde, nos primeiros 2 anos, seriam constituídos o conselho de sócios e o conselho consultivo da empresa. Ou seja, eles trabalhariam quase que fusionados, o conselho de sócios seria o mesmo conselho consultivo, mas aonde o conselho consultivo teriam 2 conselheiros independentes. Terminado 2 anos, esses 2 órgãos se separariam. A gente teria um conselho de sócios e um conselho de administração com somente 2 representantes da família e outros conselheiros independentes, que rodaria por mais 2 anos. No terceiro ciclo, seria nomeado um CEO de mercado. Então, até cumprir esses 6 anos, esse acordo estava válido, porque foi um desenho que a família achou que seria importante, porque ela já identificou que não teriam filhos ou familiares para ser esse CEO e que elas precisariam garantir a implantação desse modelo de governança durante esses 6 anos. Mas a qualquer momento, aí a válvula de escape, se 100% deles concordarem que precisa fazer uma mudança, a gente vai interferir e fazer uma mudança no acordo de acionistas. Vejam, a combinação de tempo com um projeto claro e uma válvula de escape de fazer mudanças no acordo. Tá? Isso é um exemplo que pode ser combinado. Um outro exemplo mais até bem engraçado, né, foi de um fundador que colocou, que a gente estava comentando, limite de idade de 75 anos. Né? E ele chegou nos 75 anos e acabou lendo o livro do Abílio Diniz, que ele, aos 86 anos, está lúcido e capaz, né? Que a maior besteira dele foi colocar um limite de idade para sair. Então, ele queria rever a cláusula e aí pegou a família e falou, nós vamos acabar com essa cláusula de limite de idade, porque realmente, aos 75 anos, eu estou no melhor da minha forma, eu não quero mais limite de idade para o nosso acordo de acionista. Esse é um tema muito interessante, Lobão, porque as pessoas estão vivendo mais, com mais saúde, né? Então não é uma coisa absurda você encontrar pessoas hoje com mais de 80 anos totalmente lúcidas e com uma habilidade muito grande, e seria um desperdício, né, para a empresa você ter toda essa sabedoria acumulada, todo esse conhecimento, toda essa habilidade, né, para continuar tocando o negócio. Então é muito mais. Até a gente estava brincando antes de fazer a entrevista, porque eu tenho amigos que fizeram 60 anos e ficaram meio encanados, estou ficando velho e tal. Eu falei, puxa, 60 anos é o novo 40, né? E 80 provavelmente é o novo 60, né? Então é uma coisa bacana aí da gente rever esses conceitos, né? 75 anos não é uma idade que a pessoa está velha mais, né? Inclusive no agro tem um exemplo muito bacana, que tem uma das pessoas que eu admiro muito, assim, é um grande amigo e acompanhou o Beef Point durante muito tempo, inclusive até hoje ainda participa, que é o Fernando Penteado Cardoso, que hoje tem 101 anos e é uma pessoa extremamente lúcida, né? E ainda participa, ainda está atualizado e lê, estuda e tal. Hoje ele não está trabalhando tão na ativa, mas eu conheci ele, né, há 15, 20 anos. Então ele tinha mais de 80 anos e era extremamente lúcido, extremamente ativo e participando ativamente de todo o processo. Então é interessante, né? E que contribuição, né, uma pessoa dessa poderia fazer num conselho de administração, ou num conselho de acionistas, ou mesmo num conselho familiar, falando de legado, valores. Então não faz sentido realmente estar afastando essa turma hoje, mas criando espaço. Agora, lógico, nós sempre pensar que tudo isso, né, a gente voltou, né, a falar sobre processo, né? Não é um evento, né? Às vezes a mídia trata como um evento, às vezes a família trata como um evento a sucessão, um evento que fulano assumiu a partir de agora, mas é um processo.
e é um processo que leva anos, tá? Todo esse desenho da sucessão, o desenho da empresa familiar, ele é algo que tem que ser trabalhado ao longo de um período muito maior do que não tratar realmente como um evento. Então, os senhores que vão para o conselho também têm que estar sendo preparados para essa posição, bem como os jovens para assumir posições de liderança dentro da organização familiar. Muito bom. Essa questão, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que, o Celso, falou assim que tem filhos de 2 e de 7 anos. Né? Com que idade que você aconselha começar esse processo de envolver, de trazer as pessoas? E fazendo um adendo aqui, tem, acho que é o Rancharan, que eu vi uma vez uma palestra, um texto dele, falando que ele começou a estudar finanças quando ele tinha 4 anos, ele estava brincando no chão da sapataria da família dele na Índia, né? Então, hoje ele é um dos grandes nomes do mundo aí, né, no mundo de negócio. E eu comecei a trabalhar muito pequeno, andando com meu pai na fazenda, para cima e para baixo e tal. Isso nunca me atrapalhou, na verdade, só me trouxe coisa boa, né? Eu hoje procuro andar com meus filhos também para eles poderem também ter um pouco dessa experiência. Mas o que você vê aí de prático, de experiência, de como que isso funciona, a partir de que idade que é bacana envolver isso aí? Bem, logicamente vai depender muito da maturidade da criança, né? Do interesse dela e do envolvimento até de como a família trabalha, né? Na verdade, às vezes a empresa é familiar e se conversa muito pouco da empresa na família, né? E às vezes filhos e a própria família tem uma visão distorcida sobre a empresa, porque é a empresa que tira o papai, é a empresa que não deixa o papai ficar com a gente no final de semana, é a preocupação do papai. Ou seja, então, conversar da empresa na família é muito legal, tá? Esse tema. Isso pode começar a qualquer momento, né? Mostrando os valores, como é que ela é relevante para o mercado, levando os filhos para visitar. Não façam isso só com seus filhos, permitam também que os filhos do funcionário participem da empresa. Eu conheço empresas onde tem orgulho de ter gerações, né, de famílias trabalhando dentro dessa organização. Então, isso é muito bom, tá? De forma prática, né, eu acho que com 12, 14 anos estaria legal para começar realmente um processo estruturado de coaching, um processo estruturado, talvez de participação de fóruns, ou mesmo de convivência em outras empresas familiares, participando das reuniões familiares, por exemplo, uma reunião que pode ser montada para apresentar o resultado das empresas, dar protagonismo para esse jovem com 12, 14 anos, de repente, de ir para a empresa, não fazer o estágio, que é muito monótono e chato, mas ir lá, de repente, aprender o que seria uma área de desenvolvimento, uma área de finanças, não estágio convencional, mas um conhecer a organização, passar uns dias, para ele sentir o que ele tem, de repente, vocação para poder participar. Eu acho que esse programa estruturado com 12, 14 anos é uma idade mais adequada, tá? Mas a todo momento, dessa outra forma, levando o negócio para dentro da família. A família tem que conhecer o negócio, tem que gostar do negócio, né? Criar esse vínculo afetivo do negócio com a família é importante, porque senão, em algum momento, ele pode surpreender que os herdeiros não querem mais esse negócio, sempre foi motivo de discórdia, briga, e às vezes eles lembrar, não é uma opção ser herdeiro, né? Isso eles já conquistaram, e não é uma opção. Lobão, muito bacana isso. Eu gosto muito desse processo de você envolver as pessoas nos filhos, né? E você falou também de funcionários, de colaboradores, né? Você vê empresas aí multinacionais que tem o dia que o filho do funcionário vai na empresa e participa lá para envolver. E você falou muito bem isso, você criar oportunidades e criar situações e pensar no processo em que as pessoas envolvidas, familiares do sócio, do dono, do fundador e até mesmo de colaboradores, que eles tenham oportunidade de gostar daquele negócio, de gostar
da fazenda, da empresa, do negócio, porque com certeza vai chegar em casa as preocupações, os problemas, as dificuldades da empresa. E se não chegar ao outro lado também, né, que é o sonho da pessoa, que é a visão dela, é a contribuição dela para o mundo, é a construção de valor, é a construção do negócio grande, né, é a geração de patrimônio para a família como um todo, né, se você não pensa ativamente nisso, é muito provável que vai chegar muito mais notícia ruim do que notícia boa. Então, criar essas oportunidades para fazer isso. E eu gostei muito dessa questão aí que você colocou de criar um vínculo afetivo da família com o negócio, né? Então talvez a primeira coisa para fazer esse vínculo afetivo é você criar proximidade, né? Você criar oportunidade de estar próximo, né? Então, interessante esse seu comentário. E essa dica de começar com 12, 14 anos, um processo, não é que pelo 12, 14 anos o seu filho vai pela primeira vez no seu negócio, na sua fazenda ou na sua empresa, mas com 12, 14 anos você vai começar um processo estruturado de envolvimento dessa nova geração. Exato. Né? Quando eu disse que ele é herdeiro, isso ninguém vai tirar dele, tá? Ele pode ser vários tipos de herdeiro, tá? Ele pode ser, eu brinco, o herdeiro consumidor, né? Aquele que só vai gastar o patrimônio, né? Ele pode ser um herdeiro empreendedor, ele pode vir a não trabalhar na empresa, mas a oportunidade que a empresa gerou para ele, e talvez até as chances, né, de ter visto, ele foi empreender algo que ele gostaria de fazer. Ele criou novos negócios, mas ele nunca vai deixar de ser acionista. Ele pode ser um herdeiro gestor, ou seja, além de herdeiro, ajudar o negócio da família e talvez até alcançar cargos de direção, ou mesmo ser daqui a pouco o presidente da empresa. Ou ele pode ser um herdeiro sócio, investidor, acionista, que vai ajudar a família nas deliberações do patrimônio e principalmente nos rumos da família. Então, a gente tem que mostrar que ser herdeiro é uma opção, não é opção, ele vai herdar isso. Então, ele se transforma ou em acionista, ou empreendedor, ou ele se transforma em gestor, ou acionista controlador, ou ele vai ser um consumidor. Até para ser consumidor, ele precisa saber qual é o limite que ele pode, senão ele pode colocar tudo a perder. A brincadeira que eu fiz, né? Tem a figura do fundador e pode ter a figura do afundador do negócio, né? Então, nós não queremos que ele seja o afundador do negócio. Interessante. Essa questão aí de fundador e afundador é muito bom, né? Trabalhe para o seu filho, né, não ser o afundador do seu negócio, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bacana colocar, o Evandro Ferreira. Qual que é a dica, a recomendação para uma empresa de menor porte? Qual que seria a maneira mais simples, funcional, de você ter um conselho de administração, um conselho de sócios? Como que você recomenda para um negócio menor? Ok, vamos lá. Desculpa, eu não peguei o nome da pessoa. Evandro. Bem, vamos lá. Um negócio pequeno, por si só, essas três entidades serão as mesmas, tá? Ou seja, não faz sentido a gente ter um conselho de família, um conselho de sócios e um conselho de administração. Então, essas três entidades, é o que a gente chama, serão fusionadas, serão a mesma. Com a medida que o negócio for crescendo, esse distanciamento dessas entidades vão sendo necessárias, tá? Então, para vocês começarem, tá? Primeiro, apesar de ser a mesma entidade, as pautas de discussões são diferentes. Então, quando vocês estiverem discutindo o negócio, por favor, não tragam a venda do sítio, a discussão da briga do final de semana, a questão da viagem de fulano, que ele tirou dinheiro para poder viajar, do caixa. Essas questões serão discutidas no Conselho de Família. Tá? São questões da família. Então, não é a pauta aonde os participantes da empresa, que não são familiares, devam estar escutando. Então, separem as pautas, mesmo que a organização seja a mesma. Ou seja, a hora que vier de conversar sobre o negócio, pensem que quem pode contribuir para o negócio? Se neste momento, mamãe não pode, não conhece o negócio, ela não tem que participar da reunião.
Tá? Se minha irmã, que também não conhece do negócio, ela não precisa vir dar palpite, mas ela deve participar da reunião do Conselho de Família. Ou na hora da discussão do patrimônio, mamãe e irmãzinha têm que estar juntos porque é o patrimônio delas. Então, os fóruns precisam estar com as pessoas adequadas. Uma dica, de repente, para você que é pequeno, né? Convidar um amigo da família, convidar um ex-diretor para fazer parte do conselho ou das reuniões mais estratégicas, ou a hora que vocês tomam decisão como um conselheiro, pode ser uma boa dica. Lembrando, eu posso formar o conselho de 3 formas. Eu posso começar com um colegiado, né, ou seja, pegando pessoas da própria organização e construindo um fórum onde eu não vou discutir da operação, eu não quero discutir o problema do caminhão, da máquina quebrada ou da reclamação do cliente. Eu quero discutir um pouquinho a visão da floresta, um pouco mais acima. Tá? Então, essas reuniões são as reuniões do conselho, que você vai fazer com um colegiado, com a sua equipe e com os familiares que conhecem do negócio. Eu posso ter a figura do conselho consultivo, ou seja, papai ainda não quer abrir mão da tomada de decisão. Mas por que eu não tenho ali 2 ou 3 pessoas que podem me ajudar a discutir? A deliberação ainda continua com a família, continua com o papai, ou continua com os sócios fundadores. Mas é um conselho que orienta melhor a organização. Ele não tem poder de deliberação, ele não vai atrapalhar o dia a dia da sua empresa. Ou eu posso ir a um ponto onde eu tenho um conselho de administração. Veja, o conselho de administração é muito importante porque, às vezes, protege a família das suas próprias decisões. Por exemplo, a família quer tirar muitos dividendos no momento que é preciso fazer um investimento. Então, o conselho pode ajudar a adequar a melhor retirada da família em função do melhor resultado para o negócio. Porque o compromisso do conselho de administração é maximizar o patrimônio da família através do negócio, ou seja, ajudar as famílias a tomar decisões sobre o negócio. E muitas vezes você tem uma terceira parte, né? E você deu um exemplo muito bom, que não precisa nem ser uma pessoa, um profissional, pode ser um amigo da família, que todo mundo que está nesse processo, a família inteira concorda que aquela pessoa é uma pessoa de bem, uma pessoa que vai ajudar, uma pessoa que tem algo a contribuir. Como ela é um ente externo, ela não vai ganhar mais ou menos se a decisão A ou B for tomada. Mais do que você ter novas ideias, que isso é importante também, você também tira a carga emocional do um lado contra o outro, ou essa decisão do fulano não é a minha escolha, é a escolha do outro. Então você fica mais... É muito bom ter essa visão de fora aí, né? Quando a gente fala no Agrotalento, a gente fala muito um dos 6 pilares é você ter mentores, né? Então, quais são pessoas que podem te aconselhar em momentos chaves da sua vida ou do seu negócio, e se você tiver isso de uma forma organizada dentro do conselho da sua empresa ou da sua família, vai te ajudar a tomar decisões melhores, né? Exato. E o legal nisso aí é o que você comentou, a independência. Se ele for lá para concordar, se for chá da 5 para concordar com vocês, não convide. Ele tem que ir lá para incomodar vocês, para falar as coisas que a família precisa ouvir, onde ela está errando. Tá? E a ideia, às vezes, de dar participação desse conselheiro na empresa, eu sou totalmente contra. Ele não precisa, porque às vezes as famílias pensam assim, eu vou dar uma participação para que ele possa pensar como dono. Isso é besteira. Porque quando ele passa a pensar como dono, às vezes ele passa a pensar em dividendos. Tá? E ele tem que continuar independente para poder pensar no negócio. Ele tem que ser o fiel da balança negócio e as necessidades da família. Ou seja, ele tem que dizer para a família o seguinte, olha, não pode tirar tanto dinheiro esse ano porque a gente está precisando investir. Essa é a função do independente, saber fazer esse equilíbrio. Ele não pode concordar com tudo da família. Tá? Muito bom. Essa questão aí de que o conselheiro ele não vai ser gostosinho, né? Como diz um amigo meu, ter o conselheiro no conselho ou na empresa. E também tem que ter a questão de ser uma pessoa que você confie e que você goste, né? Porque ela vai colocar o dedo na ferida, né? Tem um termo que eu gosto muito, que é o carefrontation, né? Que é o termo de confrontamento com carinho, né? Quando você junta os dois, que você consegue se colocar de uma forma
na questão crítica, em colocar o que dói, o que incomoda, mas de uma forma educada, e tem muita questão de como você se coloca, de como você se apresenta, né? Isso é uma coisa bem interessante e importante da gente abordar aqui. Isso. E aí um recadinho só, Miguel, para os fundadores, tá? Porque às vezes ele fala assim, eu vou convidar o meu amigo, que vai ser conselheiro, para ajudar a convencer os meninos, tá? Para ter mais um voto a favor, né? Dele. Então, exatamente. Assim, não faça isso, tá? Na verdade, fundadores, quando forem montar o seu conselho, convide alguém que possa ajudar a vocês a questionar, inclusive, protejam a organização de vocês mesmos, tá? Se quiser não só os fundadores, né? Todas as gerações, na hora que for pensar em trazer um convidado para dentro do processo, pensar não assim, esse aqui vai ser um cara que é meu amigo, vai me defender, mas vai ser uma pessoa que tem uma visão de negócios, que tem algo a contribuir e que vai ter uma visão externa que vai ajudar a empresa a ser melhor, né? E uma das coisas, né? Tipo, eu gosto muito da frase que, assim, o bobo mais fácil da gente enganar é a gente mesmo, né? Exatamente. Então você criar mecanismos em que você se protege de você mesmo é muito poderoso, né? Exato. Perfeito, Pior. Tem uma pergunta aqui do José Antônio, que eu acho que é uma coisa bastante comum, que é interessante, que é, no caso do agronegócio, levando em conta que nunca houve um planejamento e principalmente respeitando o caso de hierarquia, que ainda é muito forte em algumas famílias, como implantar esse planejamento, esse processo, quando existe essa, vamos dizer, até hoje, o histórico até hoje é de pouco espaço para conversa, né? Eu vou deixar você falar um pouco sobre isso. Eu estou imaginando que essa pergunta vem do filho, né, e não do pai, né? Vem do herdeiro e não do fundador. O que você recomenda em relação a isso? Lembrando que a gente teve mais de 60% das pessoas que estão assistindo, a gente tem centenas de pessoas agora com a gente online aqui, são de filhos, né? São os herdeiros, né? Então a gente tem muito mais gente que está no processo vamos dizer, de receber o seu herdeiro, a próxima geração, do que quem está passando o bastão, né? Então ter recomendações e sugestões nessa linha aí. Bem, então eu vou pedir para os fundadores não escutem essa dica para os filhos, tá? Porque senão eles vão ficar se defendendo. O que a gente tem feito, Zé Antônio, para esse processo é o seguinte: eles só topam no momento que eles se convencem que é legal, que é importante. A gente nunca acha que chegou o momento de trabalhar sucessores, a gente nunca acha que a gente vai, em algum momento, morrer, né, e ter que deixar todo esse pepino para a família depois resolver. Então, a melhor forma, a estratégia que a gente tem utilizado, porque o filho falando, ou levar um consultor para falar, às vezes não é tão significativo quanto, às vezes, pegar o pai ou os representantes da família e levar para que eles possam ver uma experiência. Conversar com outros fundadores que já fizeram e que agora já estão falando de como é bom ou como foi bom ter feito esse processo. Fundador falando para fundador é muito mais, vamos dizer assim, resolutivo do que, às vezes, a gente tentar convencer o fundador de que chegou o momento. Porque, naturalmente, a gente acha que a gente ainda tem capacidade, né, de ir um pouco mais, uma capacidade ainda, que nossos filhos nunca estão prontos, né? Eu me lembro de um fundador, um processo que eu comecei, ele falava às vezes, assim, eu estou quase chegando no momento de deixar o filho assumir. E o filho já tinha 49 anos, né? Quer dizer, ele ainda tratava o filho como um filhinho, né? Ou seja, ele não achava que o filho ainda estava pronto para assumir o negócio. Ele já tinha que pular fora e deixar, de fato, o filho assumir a frente do empreendimento. Isso é muito interessante. Um dos conceitos sobre mudança que eu mais gostei de estudar e que eu venho aplicando desde que eu aprendi isso é daquele livro Switch, né, que é sobre mudança, que ele fala que uma das maneiras mais poderosas de você mudar alguma situação é quando você não traz alguém de fora, né? Você traz um exemplo igual àquela situação. Então, por exemplo, o exemplo clássico que ele dá no livro como mostrar novas maneiras de curar desnutrição em crianças desnutridas em populações pobres, acho que no Vietnã.
Falou, não era trazer um especialista dos Estados Unidos para ensinar sobre nutrição, era olhar naquela comunidade qual que eram as mães que conseguiam nutrir os filhos corretamente nas mesmas situações. E quando você traz um exemplo que é daquele mesmo mundo, daquela mesma realidade, daquela mesma situação, que deu certo, fica muito mais fácil da pessoa comprar aquela ideia, comprar aquela solução. Então, você colocou uma coisa muito bacana aí. A maneira mais poderosa de um herdeiro, de um sucessor, convencer o fundador é pesquisar, ir atrás de outras empresas, de outras fazendas, de outros negócios parecidos com aquele, né? E entender quais são os que deram certo, quais que fizeram, que funcionaram, e esse fundador que deu certo, que fez o processo, que passou o bastão, vamos dizer assim, conversar com o fundador que, né, que vai ser uma conversa de iguais, né? Vai ser uma conversa, a chance dessa conversa ser uma conversa amistosa, ser bacana, ser construtiva é muito grande, né? Então esse é um tema muito, muito interessante de ser colocado, né? E essa questão também a gente gosta, tem um dos temas que a gente trabalha no Agrotalento é essa questão de conversas difíceis, né? Como você ter conversas que tem muito em jogo, né? Pode dar, se der errado, aquilo vai custar muito e ao mesmo tempo tem muita emoção envolvida, né? Quando é pai e filho, quando é sobrinho e tio, neto ou genro, né? Tem vários pessoas aí, tipos de, vamos dizer, de relações. Você tem muito risco envolvido, é muito caro, e ao mesmo tempo tem muita emoção, né? Tem um peso aí. Então você trabalhar isso com muita presença, com muito cuidado, e uma coisa que me chama a atenção, assim, você pega a maioria das famílias, as duas gerações elas podem estar brigando tremendamente, mas no final das contas o objetivo delas é o mesmo, né? As duas gerações elas têm valores parecidos e elas tem muito mais um problema de comunicação e de espaço para né, de conseguir conversar do que diferenças reais aí de visão, né? Miguel, nesse ponto a minha sugestão para a turma que está participando aí é o seguinte: tenham sempre um mediador junto dessas conversas, tá? Às vezes eu morro de rir porque estão os dois falando a mesma coisa e um não está escutando o outro. Então, ter alguém com capacidade... Tem dois monólogos, né? Um fala, o outro fala a mesma coisa. Então, assim, o mediador, ele vai fazer com que as pessoas não derrapem na forma ou no desrespeito. Enquanto estiver no campo das ideias, a gente estiver trabalhando as ideias, o mediador interrompendo, você está querendo dizer isso? O que você entendeu? Como é que nós vamos... Qual a melhor situação? Ou seja, ele não vai deixar que as conversas... Até porque foram emocionais a vida inteira, né? Claro. E todo o tempo, a briga na própria família de uma busca de uma posição que é natural, ou de querer mostrar o seu ponto de vista. Então, a mediação... E vejam, o papel do mediador aqui não é ser advogado de ninguém. Se ele entrar com essa postura, ele já coloca tudo a perder. O mediador tem que ser realmente aquele que vai buscar o melhor resultado para o grupo. Então, ele não foi contratado pelo fundador, ele não foi contratado pelo filho, ele tem que se colocar na posição de mediador dessa discussão e trazendo exemplos que ajudem a família a chegar no acordo. Por isso também não é uma reunião, é um processo. Conversa, vão voltar para casa agora de cabeça fria, vamos pensar um pouquinho nisso, vamos conversar um pouco mais, e ao final de um tempo a gente vai conseguir chegar num acordo. Tá? Interessante demais isso aí. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é muito válida, que é a questão de diferença, por exemplo, entre homens e mulheres. Aqui o Marcos está perguntando se é uma família que tem 2 filhos e uma filha. E a filha, apesar de trabalhar na empresa, ela não é ouvida de forma igual pelos outros irmãos, vamos dizer assim. Né? O que você recomenda para uma pessoa que está no processo, né? Ela é herdeira, mas ela se vê ou se sente menos escutada ou menos, né, o que ela fala tem menos valor? O que você dá de recomendação em relação a isso? Ótimo, legal. Esse é aquele ponto, né, que um processo de coaching com cada um dos herdeiros ajudaria bastante, tá, Miguel? Por exemplo, eu tenho uma situação muito parecida numa empresa familiar, onde a filha, eu até diria, é a melhor preparada dos irmãos. E aí, muita atenção, viu, machistas? As suas irmãs têm boas ideias, tá? E hoje tem
melhores presidentas de empresa do que presidentes de empresa. Escutem elas e tomem cuidado que ela vai te passar a perna, viu? O que a gente vem sugerindo, mesmo para o filho ou a filha, que às vezes tem boas ideias, mas não sabe apresentar essas ideias, é estruturar melhor. Então, primeira coisa, quando ele for falar, que ele não seja... ele não se atropele, ele prepare uma apresentação, prepare uma linha de raciocínio, que ele também comece a ser reconhecido pelo grupo por uma competência. Então, se a filha é muito boa de finanças com número, que ela dê uma aula de finanças na hora que tiver a reunião, ou seja, que ela prepare um tema e que ela mostre que naquele tema ela conquistou o espaço e ela domina, ou seja, transmita segurança na hora que ela estiver falando. Que ela também, quando ela colocar um ponto de vista, que ela consiga apresentar de forma estruturada e defenda o ponto de vista dela e não deixe que seja passado esse tema sem uma discussão profunda do que ela apresentou. Então, de novo, está muito mais na forma, tá, Miguel? Como ela se prepara para poder ir para essa reunião. Tá? Se quiser uma leitura legal, meu filho tem 14 anos, já está lendo, eu sugiro sempre para várias pessoas o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Tem ele, inclusive, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo do Negócio. É um clássico. Tá? É um clássico e não é um clássico à toa, porque ele realmente ajuda as pessoas a trabalhar esse lado mais relacional e essa capacidade de influenciar e ser escutado, ou seja, apresentar-se de forma estruturada dentro da reunião. Muito bom, Lobão. Esse livro realmente é um clássico, pelo que eu entendo, acho que ele é o primeiro ou um dos primeiros livros de autoajuda do mundo e vendeu milhões e milhões de livros, é leitura obrigatória. E quanto mais cedo você lê, acho que é melhor, né? Quando você lê Exato. Na adolescência é muito bacana. Você falou a questão de você estruturar melhor a apresentação, a conversa, isso é uma coisa muito poderosa, né? A gente tem até exemplos, aí tem a família Gasparim, que a gente até fez um vídeo com eles do Agrotalento, são 3 primos, né? Que é a terceira geração do negócio e estava tendo dificuldade de ter espaço no negócio, de ter espaço na empresa. E eles chegaram até a pensar, falaram, vamos trabalhar com outra coisa, vamos abrir outro negócio, porque aqui a gente não tem espaço. E aí, quando eles começaram a aplicar, estudar o Canvas, Business Model Generation, de como criar um modelo, como apresentar um projeto, como apresentar um negócio, quando começaram a estudar persuasão, negociação, técnicas de apresentação, hoje eles têm um espaço muito diferente na empresa, na família, não porque eles têm ideias melhores, até com certeza estão evoluindo, mas eles conseguem apresentar e defender e se posicionar de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais segura, e com isso ganharam o espaço e ganharam a confiança da segunda geração, dos pais e tios deles. Né? E hoje, isso não é só bom para a terceira geração, isso é bom para a segunda geração, isso é bom para a família, né? Que agora tem uma nova geração contribuindo com ideias, com energia, com vontade, com tecnologia nova e combinando isso com a sabedoria, com a experiência da geração anterior. Né? Isso é muito interessante. Agora, você deu uma dica adicional que eu gostei muito, que é essa questão de você se conhecer e descobrir qual que é a minha habilidade única, né? Qual que é a minha habilidade em que eu realmente faço a diferença, e aí eu vou montar uma maneira de que todo mundo que participa dessa reunião, você vai mostrar que você realmente tem algo a contribuir, né? E eu me lembro de uma frase que eu gosto muito, que é, seja tão bom que vai ser impossível te ignorar, né? Que até tem um livro que é esse título que eu gosto muito, que é Be So Good They Can't Ignore You, né? Tipo, seja tão bom que as pessoas não podem te ignorar. Isso serve para família, serve para negócio, serve em todos os espaços profissionais da sua vida. Se você é realmente bom, né, é realmente muito bom, as pessoas não vão conseguir, né? E esse ser muito bom também está incluído essa questão de como você se apresenta, né? A gente tem como trabalhar essa questão de você construir uma autoridade, e essa sua dica de pegar um tema que você domina e trabalhar em cima disso é muito legal, muito bacana. Deixa eu pegar esse ponto também que você colocou sobre a personalidade, tá? Hoje tem várias ferramentas, né? O MBTI, Facet 5, Mapa, mas tem uma que eu gosto muito que é o DISC, tá? Certo. Na verdade, o DISC, as letrinhas aí tem a ver com o D de dominância, que é a capacidade empreendedora,
de assumir riscos, de se desafiar. O I tem a ver com a minha capacidade de interação, fazer amigos, montar relacionamentos. O S, capacidade de estabilização. Veja, não tem juízo de valor. Se de um lado eu tenho um dominante que é empreendedor, eu posso ter um S que tem a figura de um gerentão, mas eu tenho o caçador e eu preciso também do fazendeiro, né? A pessoa que consegue sustentar a longo prazo processos, né? E o C tem com a capacidade analítica. Nós somos bons em cada um desses. E quando a gente se conhece, muitas das frustrações, por exemplo, meu amigo é altamente extrovertido e eu sou introvertido, mas eu sou extremamente bom em matemática, eu sou analítico, e eu não uso isso e às vezes me focalizo muito naquilo que eu sou ruim. Então, você se conhecer abre todo um universo de você explorar as suas capacidades aonde você é melhor. Ou seja, se você é um bom analítico, jogue no campo que você é bom, não tente convencer as pessoas pelo emocional, ou porque você não vai ser nunca bom nisso. Ou seja, você terá alta performance naquilo que o seu potencial te sinaliza. Então, se a gente puder deixar dicas aí, eu acho que, né, de repente, procurar aí na internet, tem várias empresas que fazem o teste do DISC. Tem uma que eu gosto muito, que é o pessoal da eTalent, tá? É só entrar, faz o teste, eles dão o resultado imediato e você começa a se conhecer dentro qual é o seu perfil. E aí você vai aprimorar. Processos de coaching são muito úteis nesse processo. E lembrando, né, todos nós somos da família, quando a gente chega para uma reunião, a gente trouxe uma imagem, né, que foi construída com os nossos pais e nossos tios ao longo de uma convivência. Todos nós fomos crianças, todos nós fomos adolescentes e fizemos alguma bobagem. Então, essas marcas, às vezes, fazem um preconceito da capacidade daquela pessoa que, às vezes, eles não conhecem mais. Ele era um adolescente problemático, ele foi uma criança rebelde, mas ele é um exímio negociador, ele é um exímio empreendedor. Mas essa imagem precisa ser reconstruída nesse ambiente de negócio. Então, também não culpem os tios, os pais, porque eles trouxeram uma imagem de filhos, de sobrinhos que eles construíram pela convivência ao longo de uma vida inteira, né? E esses preconceitos, às vezes, são muito difíceis de serem construídos, precisam ser reconquistados. Né? Muito, muito bacana isso. Primeiro que você colocou de um jeito, eu gosto muito de pensar que o conhecimento mais importante é o autoconhecimento. Né? Quando você se conhece, você sabe que você é bom, quando você tem dificuldade, você consegue se preparar. E levando em conta isso que você falou, realmente, você é um profissional hoje, você tem uma história hoje, e se você realmente está estudando, se está realmente está procurando melhorar como pessoa e como profissional, 1 ano de tempo é muito tempo. Exato. Você pode mudar radicalmente em 1 ano, você pode aprender incríveis coisas em 1 ano. Né? Você pode estar com uma outra posição, um outro posicionamento, uma outra capacidade, uma outra maturidade muito diferente 1 ano depois. E que, na minha recomendação nessa linha aí, alinhado com o que você falou, Lobão, você se preparar para todos os aspectos da sua comunicação, a sua presença, como você fala, tom de voz, tipo de português que você usa, como você se veste, como você se posiciona em todos os aspectos, estejam congruentes com aquela posição que você quer passar, para as pessoas verem, né, e sentirem e perceberem em todos os aspectos que você está com uma outra postura. Né? Se você foi o rebelde quando era adolescente, os caras vão olhar, puxa vida, você viu como está o fulano? Ele está diferente agora. E isso, você cuidar para a forma não atrapalhar a essência, né? Se você quer passar uma posição de seriedade, se veste nesse sentido, fala desse sentido, né? Se posiciona nesse sentido. E isso vai comunicar também, né? Porque muitas vezes mais importante do que você fala é como você fala. Né? E se você tem uma questão familiar e que as pessoas te conhecem há 20, 30, 40 anos e tem um conceito pré-formado de você, isso pode ser mudado desde que você faça de uma forma completa, né? Você faça um planejamento e um plano e uma ação completa e não fala assim, eu vou levar uma mensagem, mas o resto todo eu vou continuar igual. Né? Isso é
mais difícil de você conseguir realmente comunicar que você está diferente agora do que quando você tinha, né? Isso a gente tem preconceitos em relação a isso, né? Por exemplo, as pessoas que, às vezes a pessoa que te conheceu na faculdade, ela tem uma imagem sua e você tem 15, 20, 25 anos que se formou e você tem uma história totalmente diferente hoje, mas a pessoa ainda acha que você é aquela pessoa que ela conheceu no primeiro ano de faculdade, né? Exato. E imagina isso quando é um adolescente ou uma criança, né? O seu tio te conhece desde moleque. Exatamente. Né? Então, realmente isso tem uma recomendação muito bacana. A gente já está falando aqui, Lobão, há mais de 1h10. Então, que isso? Da nossa conversa aqui. Eu quero, como a grande maioria das pessoas são filhos, né? Aqui, eu queria que a gente fosse caminhando para o final da nossa conversa aqui, quais são as dicas, as recomendações ou os erros a evitar que os filhos, né, que os herdeiros, que os sucessores devem se preocupar, quais são os principais aí, dicas e recomendações para quem é filho, para quem quer herdeiro. Bem, primeiro ponto, gente, herdeiros, entendam o seu papel como acionistas, tá? Não tem problema nenhuma a filha bailarina, o rapaz que quer, de repente, ser músico. Ele pode seguir a sua profissão, mas ele não pode nunca esquecer que ele é um herdeiro e que ele vai ser chamado, a alguns momentos, a discutir sobre patrimônio, sobre o negócio. Então, você pode, sim, seguir a sua vocação se você não quer trabalhar na empresa, apesar de ter uma grande expectativa dos seus pais que você assuma o negócio. Porque a família assumindo, a família sempre tem um horizonte temporal, ou seja, uma visão de longo prazo muito maior do que qualquer profissional. A profissionalização não significa colocar pessoas fora da família nos negócios, mas preparar a família para assumir o negócio. Então, vocês podem, se não tiverem vocação para seguirem com o negócio dos pais ou da família, entendam que vocês podem continuar sendo acionistas desse negócio e empreender as suas atividades. Podem ser dentistas, médicos, mas em alguns momentos serão chamados a discutir sobre o negócio da família. E nesse momento vocês têm que estar prontos. Então, não é uma opção não ser preparado como acionista. Vocês devem, sim, criar um programa de desenvolvimento para entenderem como vocês vão administrar esse patrimônio que vocês irão herdar. E com os pais, busquem criar momentos, ritos de conversa. Mesmo que no primeiro momento vocês não tenham essa chance ou abertura, criem momentos, ou uma viagem juntos, ou uma apresentação formal da empresa, uma visita, uma reunião que vocês saiam do ambiente familiar e possam ir discutir sobre o futuro da organização, ou criem um primeiro momento de conversar o seguinte: será que a nossa família tem um plano? Será que tem uma visão de futuro? A gente, como família, onde a gente quer chegar? Né, que foi o primeiro item que nós começamos a conversar, Miguel. Vamos alinhar expectativas da família, vamos nos alinhar como família. Tá? Muito interessante isso, essa questão de você criar espaços, né? As pessoas me perguntam isso: eu tenho uma reunião muito importante, eu tenho uma conversa difícil, eu tenho um momento chave aí, e as minhas recomendações estão muito alinhadas com isso, de você, primeiro, você planejar por escrito essa conversa. O que você espera, o que o outro lado espera, como que você quer que o outro lado saia se sentindo, né? Não só o que ele sabe, mas como é que você quer que a pessoa se sinta quando você terminar aquela conversa, né? Quando você terminar aquela reunião. E muitas vezes tem uma preparação nisso, né? Você pode levar essa pessoa, essas pessoas, se for uma empresa, para visitar a empresa e apresentar o estado atual da empresa, do negócio que está fazendo. Ou você pode fazer um almoço num lugar bacana e que você tem, olha, a gente vai fazer um almoço especial para conversar sobre determinado assunto, né? Essa questão de você fazer reuniões em volta de comida tem um fator positivo aí, né? Eu recomendo fortemente que você não use álcool nesses ambientes, que você vai ter sua capacidade de estar com presença maior. Mas às vezes pode usar como motivo. Quer ver um exemplo que funcionou aqui? O filho queria mostrar uma nova tecnologia para o pai. E tinha uma feira, né, que ele queria que o pai fosse, né? Aí ele convidou o pai para poder visitar algumas vinícolas, né? Uma viagem só ele e o pai.
Coincidentemente, a feira estava acontecendo no mesmo período que eles estavam visitando a região vinícola. Ele pegou, levou o pai na feira e mostrou tecnologia, ou seja, ele conseguiu criar um espaço para mostrar que ele tinha uma visão industrial, tinha uma capacidade de renovar o parque fabril da empresa. Então, de novo, cria os momentos. Eu acho que esse ponto, Miguel, eu concordo contigo, não é sair para beber, é sair com a intenção de conversar, de buscar, às vezes, elementos que são importantes e ter esses espaços para conversa. Né? Muito bom, muito interessante isso. Lobão, queria que você... A gente está chegando no final da nossa conversa aqui, muito bacana, voou esse bate-papo aqui, muito legal. Eu queria que você comentasse duas coisas aqui. Né? Primeiro, você explicasse o que é HSM Performance e você desse uma palhinha também do que é o livro que você vai lançar, fala o título certinho aí. Tá, quando você tiver, para todo mundo já ficar com esse gostinho aí, com essa água na boca do que vem pela frente. Legal. Bem, deixa eu fazer um convite primeiro para a turma. Dia 8 de abril, nós temos aqui em São Paulo um evento de empresas familiares com o John Davis. O John Davis é o maior especialista em empresa familiar. A nossa intenção, durante o evento, a gente está, inclusive, criando ali momentos para a família realmente conversar com os conceitos. A gente criou o tal do Passe Família. A gente, mais do que uma pessoa, a gente está convidando as famílias para virem que durante o evento nós teremos tempo de reflexão das famílias diante dos conceitos que o John Davis vai estar apresentando. Talvez um dos maiores especialistas em empresas familiares do mundo. Isso acontece dia 8 de abril. Tá? Para os filhos aí que querem, de repente, conhecer conceitos de gestão, entra no site da HSM, lá tem a nossa plataforma chamada Experience. A gente tem todos esses eventos que nós já realizamos, Miguel, nos últimos anos em formato de vídeos, tá? Então eles conseguem, são mais de 20 mil minutos de vídeo, mais de 1.500 artigos que eles vão poder ter acesso, inclusive, joga lá, empresa familiar tem uma trilha construída, quero ver sobre inovação, estratégia, tá tudo isso lá no nosso site, tá? No site da HSM, hsm.com.br. Experience. Tá? Então, a gente tem o evento John Davis, dia 8 de abril, e o HSM Experience, tá? Que é a plataforma nossa de conhecimento. Bem, certo. Eu vou mandar o link para o pessoal depois que está inscrito. Legal. Todo mundo fica mais fácil. Joia. Bem, o HSM Performance é um produto que nós desenvolvemos para empresas, especialmente empresas familiares e média grande empresa. Tá? A gente trabalha basicamente em dois grandes pilares. O desenvolvimento de pessoas, ou seja, pessoas, gestores, familiares, herdeiros, porque a gente acredita que a mudança na organização ela acontece a partir das pessoas. Então, a gente cria todo um programa de desenvolvimento individual, ou seja, não é um curso aberto, é um programa individual de desenvolvimento. E, do outro lado, a gente ajuda a implantar o modelo de gestão e governança na empresa. Então, a gente vai na empresa, constrói o acordo de acionista, monta os conselhos que forem necessários, estrutura o planejamento estratégico e acompanhamos. Ou seja, a maioria das organizações, às vezes, consegue até fazer um bom plano estratégico ou investe em desenvolvimento. O segredo do performance é juntar os dois pilares e garantir que essa implantação gere resultados para o negócio. Então, mais do que só um programa de desenvolvimento, mais do que um programa de implantação de gestão, o performance é a ideia de como melhorar os resultados da sua organização com viés de crescimento, porque a gente acredita que crescimento gera perenidade para a organização. Então, a gente tem aí no site informações sobre o HSM Performance. Aqueles que quiserem quiserem bater um papo comigo, ou mesmo uma informação específica, pode anotar aí. Posso dar meu e-mail, Miguel? Pode, claro. Lobão sem acento, hsm.com.br. Tá? Lobão sem acento, hsm.com.br. A gente consegue mandar informações para quem tiver interesse. O livro eu não vou contar muita coisa não, tá, Miguel? Só antecipa. A gente está criando, ele chama Herdeiro Manual do Proprietário, né? A gente tem, na verdade, 5 capítulos, né? 5 grandes blocos, né? nesse livro.
Um é falando do herdeiro, né, nessas classificações que nós brincamos, né, o que é ser um herdeiro consumidor, um herdeiro investidor, um herdeiro empreendedor, um herdeiro acionista. E depois não ser o herdeiro afundador, né? Afundador. E não ser o afundador. O afundador. Então, a gente fala desse papel do herdeiro como realmente acionista sucessor, né? O segundo capítulo, a gente discute a questão do patrimônio, tá? Os requisitos de blindagem patrimonial, como a gente deve trabalhar toda essa questão do patrimônio. O terceiro, e a sociedade. O terceiro capítulo, a gente vai falar sobre a família, tá? Como construir na família as questões referentes a tratamento de conflitos, as questões relacionadas a também os fóruns necessários. Próximo capítulo, a gente fala do negócio, né, onde a gente consegue entrar como um empresário, como um sucessor, deve tomar decisões ou se preparar para conduzir um negócio. Não é um livro de gestão, é um livro para decisores sobre negócio. Quais são os principais fundamentos? Então, a gente acredita que com essa estrutura de livro, a gente fala da pessoa, do patrimônio, da família, da sociedade e, por fim, do negócio. A gente cobre todos os pontos importantes que um herdeiro precisa ter para poder exercer a sua função de herdeiro, né? Muito legal. Lobão, o que você deixa de desafio? A gente gosta de convidar as pessoas, nossos convidados especiais aí como você. Foi um ótimo papo, nossa, aprendi muito com você, ainda foi divertido, né? Você é uma pessoa com alta energia, um bom humor muito grande. E qual que é o desafio? Qual que é uma ação que quem está te assistindo aqui pode entrar em ação fora da zona de conforto e começar a fazer alguma coisa até o final dessa semana? O que dá para fazer? Legal. Eu gostaria que vocês vão fazer um para a família e um para o indivíduo, tá? Para a família, que vocês fossem os catalisadores do primeiro evento da família, ao final agora do primeiro trimestre, né? Onde a família tivesse chance de discutir o resultado do primeiro trimestre, discutir com a família o plano estratégico, as ações que estão sendo planejadas, apresentar o negócio para a família e que também fosse o momento da família poder conversar sobre qual é o projeto de futuro da família. Então, esse é o desafio, esse é maratona Ultraman, tá, Miguel? É a mais difícil, tá? Quem conseguir fazer essa aí já ganhou, está pronto para correr maratona, tá? E você pode começar de uma forma até mais... É uma coisa assim, que às vezes a pessoa vai ouvir isso aí, parece que é uma coisa super complexa e impossível de fazer. É você fazer uma reunião em que você faz duas coisas. Apresenta o status atual do negócio e você começa a conversar sobre qualquer visão de futuro da família em relação à família e ao negócio. É isso aí? Pede para o fundador contar como é que foi a história, Genial, que coisas aconteceram, quais foram os valores... Pedir para a mãe contar os apertos que eles passaram como família, entendeu? Registra tudo isso, porque isso é história. Esse é o patrimônio imaterial da família. Tá? Esse é o desafio master. Tá? Esse é o que... E se você tiver alguém que anota isso, que documenta isso, vai ser muito legal, inclusive, né? Criar um histórico do negócio. Né? Nota 10 aí. Bem, o desafio individual. Tá? Peguem um dos temas que nós tratamos aqui, tá? Vocês podem buscar isso na internet, sucessão, governança da empresa familiar, como é que se desenvolve herdeiros, ou mesmo a ferramenta, como diz, você pegue um desses tópicos, não pensa muita coisa não, escolhe um deles, tá, Miguel? Se quiser, depois a gente pode colocar aí no seu site algumas dicas, né? E aprofunda, ou seja... E aí eu quero dar um desafio para você, a gente criar uma sala, talvez, de bate-papo, para a gente voltar e bater um papo do que eu aprendi. Tá? Ou seja, a escola francesa tem um negócio muito legal, que é o resumé. Né? Ou seja, ao final de cada aula, cada aluno faz um resumo de uma página, para saber o que ele aprendeu no dia. Então eu queria... Que legal que você está fazendo esse comentário aqui, que eu não sou francês, mas olha só, já está rolando. Quem está na sala do webinário, né, tem um link do lado aí direito,
que a pergunta é, sua melhor sacada, interrogação, e tem um botão laranja escrito comente. Quando a pessoa clicar nesse botão comente, ela vai para uma página no Facebook e a pergunta é o seguinte, qual foi a sua melhor sacada da aula ao vivo sobre sucessão familiar? Deixe seu comentário aqui para o nosso convidado Luiz Augusto Lobão. Já tem a Renata Heller e a Paula Coelho já responderam, né? E muito mais pessoas vão comentar. Então a gente vai ter um por escrito, e que uma coisa que eu gosto muito, esse resumê que você colocou aí, vou até usar esse termo, o meu resumê, muito provavelmente, vai ser diferente do seu. E quando eu compartilho com você, a gente multiplica as coisas boas, as coisas principais que a gente tirou. Então, quando você documenta, quando você escreve o seu resumê, né, ou a sua melhor sacada, você revisa o que você aprendeu e tem muito mais a oportunidade de realmente absorver e aplicar aquilo, e quando você compartilha com outras pessoas, você pode trocar e aprender muito mais. Legal. Então, está entendido o desafio. É pegar um ponto, ou pegar um ponto que a turma está indicando, se aprofundar, mas isso é para a semana, hein? Não é para fazer uma pós-graduação no tema, não, para agora. E publicar o resumê do que ele achou interessante. Tá? Acho que caiu. Miguel? Caiu. Muito bom. Eu não sei se deu um delay aí, se deu uma interrupção. Eu senti que eu perdi você aqui. Não, eu estou de volta aqui. Então tá bom, ótimo. Então aí, está lançado o desafio, meu amigo. Maravilha. Um desafio para a pessoa e um desafio triatlon. Muito bom, isso aí. Que legal essa sua observação final, né? Eu fiz uma série de anotações aqui, eu adoro anotar. Você vê, tem um risque-rabisque cheio de coisas aqui da nossa conversa, mais o meu caderno, que tem 3 páginas de coisas anotadas. Miguel, posso pedir um favor? Manda aquele gráfico de aranha que eu mandei para você, só para a turma ver, às vezes... O mapa mental para o pessoal olhar, que legal. A quantidade de coisa que nós falamos nessa 1 hora e pouquinho aí de conversa, porque está tudo em volta desse mapa mental aí que nós construímos, né, e mandamos e conversamos aqui. Quantos assuntos nós tratamos? Tem como você colocar ele aí na tela para a gente? Tem sim. Vamos lá aqui. Eu quero... Ó, essa é a tela do Lobão aí. Esse é o mapa mental da nossa conversa hoje, né? Que eu achei muito interessante, tem coisa muito bacana aqui. A gente vai compartilhar esse material com vocês e a gente pode até mais para frente fazer um outro bate-papo sobre esse assunto. Coisas que eu anotei aqui, Lobão, que eu quero reforçar. Fazer o plano estratégico da família, fazer o acordo da família, em que você tem os valores da família, e você tem as regras do negócio, e você tem o acordo de sócio. Você planejar por escrito, né? Você pensar que o processo de produzir esse acordo, de produzir esse plano, é mais importante do que o plano ou que o acordo final, porque isso vai ser construído em conjunto, né? Você pensar em governança, que você explicou magistralmente, que é uma empresa estrategicamente dirigida, balanceadamente controlada e integrada. É isso? Exatamente, é isso aí. E você pensar a sucessão não como um evento no tempo, mas como um processo, né? E que a empresa se conversa muito pouco sobre o processo e sobre a empresa em casa, e você tem que trabalhar para criar um vínculo afetivo da família com o negócio, com a empresa e com a fazenda. Gostei demais desse papo. Maravilha! Né? Gostei muito dessa nossa conversa aqui. Quero agradecer de novo a sua participação, esse bate-papo, e quero pedir para você deixar o seu último recado aqui, antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Lembrando aqui, tem gente perguntando, John Davis, um dos maiores especialistas no mundo em empresas familiares, vem ao Brasil dia 8 de abril, num evento organizado pela HSM, empresa que o Lobão trabalha hoje, e a gente vai disponibilizar o link aí para quem quiser participar depois, e também tem a HSM Experience, com todo o conteúdo dos eventos que eles já
organizaram, já participei de alguns eventos da HSM e realmente são incríveis, né? Mas deixa o seu último recado aí, Lobão. Uma satisfação estar com você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar tantas dicas e tantos conhecimentos bacanas. É muito, muito válido mesmo ter você com a gente. Legal. Bem, o que eu queria dizer para vocês, familiares de empresa familiar. Empresa familiar não é um problema, é um barato ser empresa familiar. Os dados mostram que as empresas familiares vivem mais do que as empresas não familiares, elas dão resultado melhores que as empresas não familiares e elas conseguem, em volta de si, criar relações de muito mais longo prazo. Então, não é problema ser uma empresa familiar, é um barato, até porque as pessoas que trabalham na empresa familiar conseguem ter uma visão de longo prazo das suas carreiras, do seu negócio e criam na sociedade um valor enorme. Então, acreditem na empresa de vocês, mesmo que vocês não sejam vocacionados para estar como gestores, estejam prontos para serem acionistas das empresas de vocês. E acreditem, o patrimônio que está sendo deixado é fruto de um trabalho e de um legado de alguém que realmente fez algo para vocês. Então, valorizem a empresa de vocês, valorizem esse legado, valorizem esse patrimônio imaterial, que são os valores, são a família, são as relações e tudo isso que foi construído para a sociedade. Maravilha, Lobão, muito obrigado mais uma vez, muito bom ter essa conversa com você, como tem tema para a gente discutir isso, como tem coisas aplicáveis aí no dia a dia de coisas que você falou hoje, aqui eu fiquei impressionado como a gente estava alinhado em várias coisas, eu nunca tinha conversado com você ainda, e hoje tem uma pessoa aí que eu admiro, que eu respeito, que a gente está próximo aí. Obrigado mais uma vez. A gente está aqui sempre de portas abertas. Quando você for lançar o seu livro, quero bater um papo de novo com você, para você contar um pouco com mais detalhes. Se tiver alguma outra novidade, algum momento aí que você quiser falar de algum outro assunto, sobre governança, sobre estratégia, sobre empresas familiares, está de portas abertas. Foi um prazer mesmo estar aqui com você. E eu vou reforçar para todo mundo que está assistindo, está participando, eu realmente quero que você comente lá no post qual foi a sua melhor sacada. Inclusive, eu vou ver qual que é o melhor comentário, vou dar um presente especial, alguma coisa aí para a gente pensar, um livro, alguma coisa para quem deixar aqui, o melhor. Ó, você escolhe, eu tenho 3 livros, eu vou mandar 3 livros para você, você vai dar um para cada melhor post. Vão ser Nossa, 3 livros, olha só que incrível. Agora ficou melhor ainda. Ó. O Lobão vai dar 3 livros, os 3 livros que ele tem publicado, e a gente vai escolher os 3 melhores comentários, e os 3 melhores comentários, cada um vai ganhar um dos 3 livros do Lobão. Show, Lobão. Obrigado, meu, muito bom. Que bacana ter você com a gente. Um abração. Um abraço, turma. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.